Então, pessoal, hoje a nossa aula trata do módulo de comunicação serial, que ele é chamado aqui de USART. E esse módulo de comunicação serial, ele trabalha com um protocolo, que é um protocolo bem conhecido, que é o RS-232, para comunicação serial. Então, a nossa agenda de hoje é falar um pouquinho desse protocolo, entender o funcionamento dele, características dele, falar lá do microcontrolador, que pinos que a gente tem que usar para trabalhar com essa comunicação, as bibliotecas, né, de comando que a gente vai utilizar usando o microC, circuitos elétricos, exemplos e projeto. Então, pessoal, o módulo de comunicação serial, então ele é assíncrono e síncrono, né? Então é um transmissor e receptor síncrono e assíncrono universal, né? Então, traduzindo aí ao pé da letra, né? Esse módulo USART. Também conhecido como interface de comunicação serial, pode ser configurada para trabalhar no modo assíncrono e síncrono. O nosso modo de comunicação é o assíncrono. Agora, ele trabalha também no modo síncrono. Vamos ver qual é a diferença desses dois. Então, o modo assíncrono, ele é full duplex, é normalmente utilizado quando se deseja comunicar com computadores pessoais, que é o nosso caso. Então, esse módulo de comunicação, ele vai ser muito útil para que nós tenhamos comunicação de um computador com um microcontrolador, ou de um celular com microcontrolador, ou entre microcontroladores, né? Ou a gente também pode conectar ele na nuvem, e se conectar o microcontrolador na nuvem, aí você tem acesso global a ele. O modo síncrono, ele é half, duplex, e permite a comunicação com os nossos periféricos. Então, dentro do microcontrolador, a comunicação, ela é no modo síncrono, porque é mais fácil de você montar um circuito de sincronismo quando você tem todos os circuitos juntos. E agora, o nosso modo externo de comunicação, ou seja, eu quero comunicar do computador com o microcontrolador, a gente trabalha no modo assíncrono, porque aí eu não preciso ter um circuito para sincronizar os dois dispositivos que estão nessa comunicação. Por isso que é mais fácil trabalhar no modo assíncrono. Agora, claro, internamente, lá dentro do microcontrolador, o modo de comunicação é todo sincronizado, e sincronizado com o cristal, que vocês já conhecem, aquele cristal de 8 MHz aí nos nossos exemplos, né, que a gente usa um cristal de 8 MHz. Então, o módulo USART, ele é um circuito eletrônico, mas a gente também pode montar uma rotina de comunicação, né? Então, a gente poderia também montar uma rotina de comunicação, usando, claro, a linguagem C, que a gente teria também a comunicação serial. Agora, esse módulo, ele já faz parte, lá é um circuito eletrônico, que o objetivo é ajudar, né? Ajudar o quê? A configuração e o uso desse módulo, né? Então, eu já tenho um circuito dedicado à comunicação. Eu não preciso criar uma rotina, né, para fazer essa comunicação. Eu já tenho um circuito dedicado para essa característica, que é um periférico, né? Não deixa de ser o nosso periférico. Na transmissão, o dispositivo envia os dados para a USART de forma paralela. Tá aqui, ó. Né? Então, internamente, nós temos essa comunicação paralela dentro do microcontrolador. Aí o módulo USART, olha o que ele faz. Ele converte para serial. Né? Isso aqui, esse circuito que faz essas conversões, paralelo para serial e depois serial para paralelo, é o registrador de deslocamento. Né? Então, o registrador de deslocamento que vocês aprenderam nas aulas de eletrônica digital faz essa conversão aqui de uma informação paralela para serial e depois de serial para paralelo. Então, a comunicação nossa, ela é serial. Então, eu vou precisar um fio para transmitir
e um outro fio para receber, que não está aqui, né? Aqui só tem um fio. Então, na transmissão, o dispositivo envia os dados para o ZART de forma paralela, que está aqui, ó, e se encarrega de transmiti-los bit a bit. Está aqui, né? Vai ser uma saída bit a bit. Na recepção, que é o lado de cá, o lado direito desse desenho, a USART realiza o contrário. Ela recebe, ó, uma mensagem bit a bit e depois converte em paralelo para os nossos registradores de 8 bits processarem essa informação. Uma aplicação muito comum é a comunicação assíncrona usando o protocolo, que são regras, né, de comunicação, RS-232. Então, o que a gente pode fazer com a comunicação serial? Ó, aqui está um exemplo. Eu posso fazer um controle. Aqui está o exemplo de um controle de um avião, ó, um aeromodelo, né? Então, você envia através de um determinado meio, que aqui é um meio de comunicação sem fio, né? Você envia a sequência de códigos que você quer para gerar comandos aí nesse avião. Então, aqui eu tenho um transmissor, que pode ser um microcontrolador, e aqui o receptor também tem que ter um microcontrolador aqui, né? E através das ondas eletromagnéticas, que é um meio sem fio, eu vou transmitir, né, uma sequência de bits, zeros e uns. E agora, pessoal, já vamos entrar no protocolo 232. Vamos começar a entender como que é que funciona esse protocolo. É um protocolo antigo, ele é lá da década de 70, né? Então, é um padrão, ó, de comunicação criado pela Associação das Indústrias Eletrônicas para a comunicação de um terminal de dados, que é o nosso DTE, e um DCE, que é um comunicador de dados, também conhecido como EIA, né, que vem daqui, ó, Associação das Indústrias Eletrônicas 232. Normalmente, o pacote enviado é constituído de 10 ou 11 bits. Por que 10 ou 11? Porque tem um bit que é chamado de bit de paridade, que ele é opcional. Já já a gente vai falar dele. Então, desses 10 ou 11 bits, 8 bits é a mensagem. Então, a mensagem sempre vai ser de tamanho de 1 byte. Aí tem os bits de controle, que se chama. Então, tem um bit que gera o início da transmissão, que é o start bit. Tem um bit que cuida da parada, avisa que parou a transmissão, que é o stop bit. E temos esse bit que é opcional, que é o de paridade, que ele faz um controle de erro desses 8 bits aqui. As portas seriais normalmente utilizam conectores tipo. Então, aqui é a parte física desse padrão 232 de comunicação. Então, são os tipos de conectores, né? DB9, DB25, RJ45, né? Então, geralmente são esses conectores que são utilizados. O DB9, ó, é o mais utilizado para esse tipo de comunicação. Como é que funciona? Então, vamos entender aqui o funcionamento dele. E depois tem um gráfico na sequência aí que vai deixar um pouquinho mais claro tudo que eu vou falar aqui nesse slide aqui. Então, quando o canal não está transmitindo nada, quando ninguém está transmitindo, eu tenho nível alto. Então, eu tenho nível alto no canal de comunicação quando ninguém está transmitindo. Para sinalizar o início de uma comunicação, quem vai transmitir, que é o transmissor, coloca o canal em nível 0. Então, colocar o canal em nível 0 é gerar o start bit. Isso aí informa o receptor que está lá do outro lado da ponta que ele vai iniciar uma transmissão. Né? A transmissão, a comunicação desse protocolo é ponto a ponto. É sempre de um dispositivo para outro dispositivo. Eu não consigo criar um barramento aí e colocar vários dispositivos nesse padrão de comunicação. Então, vamos estabelecer essa topologia física, é uma topologia ponto a ponto. Então, é o PC com um microcontrolador, ou um microcontrolador com outro microcontrolador.
Então, quando eu coloco o canal em nível baixo, a outra ponta sabe que a tensão foi para nível baixo. E é o modo desse receptor, que está lá na outra ponta, identificar que vai iniciar a transmissão. E isso aí vai ser o nosso start bit. Imediatamente, o receptor dá início à contagem de clock internamente para receber os dados. Ou seja, o canal está em nível alto, foi para nível baixo, nível lógico 0. Isso aí é o sinal de start bit. O receptor detectou isso aí. O que ele faz? Liga o relógio dele. Liga o relógio dele para começar a contar o tempo, porque ele precisa saber o tempo do bit. Então, cada bit vai ter um determinado tempo. Então, ele precisa ir recebendo esses 8 bits na sequência. Então, olha só. Após o envio do start bit, o transmissor manda a mensagem de 8 bits. Como que o receptor vai entender esses 8 bits? Pelo tempo de bit. É o tempo de cada bit que o receptor está lá cronometrando, e aí ele vai saber o que é nível alto e o que é nível baixo, porque esses 8 bits é uma sequência de níveis altos e baixos. E geralmente esse código de 8 bits é a tabela ASCII. A tabela ASCII é aquela tabela de codificação de teclados. Iniciando pelo bit menos significativo, então a ordem é mandar o bit menos significativo, né? Termina toda a sequência de 8 bits, aí vem o bit de paridade, que ele é opcional, e depois termina com o stop bit, finalizando a transmissão. Aí, se ele quer transmitir mais um byte, aí tem que refazer esse processo novamente, colocar o canal em nível baixo, enviar os 8 bits, enviar a paridade e gerar o stop. Então, o protocolo 232 ele é bem simples da gente entender. Taxas de transmissões que são comumente utilizadas. 300 bps. O que é bps? Bits por segundo. O B é minúsculo, tá? Então, não é byte, é bit. 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, etc. Tá? Então, dá para aumentar essa taxa, tá? Inclusive, essa taxa é limitada também pela distância. Quanto maior a distância, eu tenho que diminuir a velocidade. Geralmente, a gente trabalha com 9.600. Os nossos exemplos estão projetados para 9.600 bps, tá? Os exemplos de hoje. Aqui que é o exemplo que eu falei para vocês. Então, no gráfico de cima, onde está andando aí essas bandeirinhas, são os níveis lógicos do canal. Então, aí, ele já mandou um byte. Agora, ele está indo para o segundo byte, ó. Está enviando um segundo byte agora. E agora, ele vai para um terceiro byte que ele está enviando. Olha lá, está enviando um terceiro byte de informação. Então, nesse exemplo aí, nessa animação completa, aí zerou tudo de novo, né? Então, ele vai mandar novamente mais 3 bytes. Então, manda os 8, né? E gera o stop para. E nesse exemplo não tem a paridade, né? Vocês estão vendo que é o start, é os 8 bits, é o stop. Ó, entrou no stop, start agora, manda lá os 8 bits e gera o stop novamente. Então, a gente pode representar essa sequência aí de bits dessa maneira aqui, ó. Um gráfico. Então, eu tenho aqui o meu eixo de nível lógico e o meu eixo de tempo. Né? Eixo de nível lógico e o eixo de tempo aqui. Então, eu tenho aqui ó, o canal em nível alto. Depois, ele vai gerar o bit de start. O bit de start é colocar o canal em nível baixo. Aí o receptor que está lá na outra ponta já sabe que vai vir uma sequência de 8 bits. Então vai vir lá o D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Aqui é informação útil, né? É o meu código que eu quero enviar de 8 bits. Aí vem o bit de paridade, que ele é opcional, e depois o stop. Né? Então com isso, o nosso protocolo RS232, ele é assíncrono porque esse bit de start que gera o sincronismo, né? Então, quando o transmissor coloca o canal em nível baixo, ele gerou um sincronismo.
Ele gerou o sincronismo porque ele avisou o receptor que vai começar a transmitir e o receptor liga o relógio dele. Ele liga o relógio dele porque ele precisa saber esse tempo aqui, ó, do D0, do D1, D2, D3, né? Então, isso aí caracteriza uma transmissão assíncrona. Por quê? Ela é assíncrona? Porque o sincronismo está junto com a informação. Né? O sincronismo ele vai com a informação. Já uma comunicação síncrona, eu preciso ter um outro circuito paralelo de relógio que vai cuidar desse sincronismo. E isso nós não temos aqui, nós temos um fio só transmitindo isso aqui. Claro que eu tenho que ter um fio para ida e um fio para volta, temos que ter 2 fios aí. Então o bit de paridade, ó, ele é opcional. Vamos entender como é que funciona essa paridade aí. Ela faz um controle de erro bem básico. Mas para 8 bits é mais do que suficiente. Olha só. Esse bit P de paridade assume 0 se a mensagem possuir um número par de bits iguais a 1. Então, essa mensagem de 8 bits, ele vai ver quantos níveis 1 tem. Se for par, é 0 que ele vai pôr na paridade e vai enviar. O receptor tem que receber esses 8 bits e fazer a mesma conta. E aí ele vai analisar se o bit de paridade que ele recebeu é igual ao bit de paridade que ele calculou. Porque se for igual, significa que a transmissão, ela não houve erro de transmissão, né? Os bits estão corretos. Não houve erro de transmissão. Agora, se ele recebeu a paridade 0 e veio paridade, e ele calculou, deu como resultado paridade 1, significa que um desses 8 bits inverteu. Agora, vocês viram que esse protocolo, ele faz essa conta de número de bits uns. Se inverter 2 bits, vamos supor que gerou uma... Como é que inverte, né, esse bit na transmissão? Através de ruído, né? Ruído, as fontes de ruído são as que mais atrapalham nas comunicações, né? Então, se tiver um ruído e inverter 2 bits, esse método de paridade não vai pegar o erro. Porque se ele inverter 2 bits, o bit de paridade vai dar o mesmo, né, que foi enviado. Aí o receptor vai achar que a informação está certa. E não está. Então, esse método, como é um método bem simples, se a gente tiver problema de inversão de 2 bits, ele não vai pegar, né? E se o número de bits for ímpar, ele coloca 1 na paridade, tá? Então, tem um exemplo aqui. Quando a paridade é 0. A paridade é 0, o bit de paridade, né? Ele vai colocar, o transmissor coloca bit de paridade 0 quando ele somar os bits altos e der um valor par, que nem aqui, ó. Temos 1, 2, 3 e 4. 4 bits de nível 1. Então, 4 é par, então ele coloca o bit de paridade 0. Nesse outro, eu tenho 1, 2, 3, ó. 3 bits uns nos 8 de informações, né? Sempre analisando os 8 bits de informação. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Então, o bit de paridade é 1. Tá? Então, esse bit de paridade vai ser gerado pelo transmissor e o receptor tem que fazer também esse cálculo e ver se o bit de paridade bateu com o que ele recebeu. O tempo do bit, pessoal, depende da taxa de transmissão. Então, se a taxa de transmissão é 9.600 bits por segundo, quanto que é cada bit? É 1 dividido por 9.600. Então, dá 104,17 microsegundos esse períodozinho aqui, ó, de cada bit. Cada bitzinho desse aqui, ele tem um tempo de 104,17 microsegundos. Ah, mas 9.600 bps não é uma taxa de dados baixa? Para projetos industriais, pessoal, é mais do que suficiente. Então, para os nossos projetos de eletrônica industrial,
e projetos industriais em geral, é mais do que suficiente essa taxa, porque a gente vai monitorar dados de sensores, né? Vai enviar dados para gerar acionamentos, né? Então, essa taxa é mais do que suficiente. Agora, claro, se você quiser enviar vídeo, se você quiser enviar um filme, né? Assistir um filme, aí já foge de projeto industrial. Aí você vai ter que, claro, usar um processador diferente, um microcontrolador diferente, né? Um canal de transmissão de dados diferente. Agora, para projetos industriais, para a gente controlar aqueles nossos sinais de I/O, para trabalhar com leitura AD, para gerar PWM, para controlar diversos sensores, é mais do que suficiente essa taxa de dados aí. Então, olha só, como a nossa comunicação ela é assíncrona, tem um detalhe muito importante aqui. Então, isso significa que para efetuar a comunicação de dados entre os dispositivos, o transmissor e o receptor devem estar configurados a uma mesma taxa de transmissão e recepção. Ou seja, se o transmissor está configurado com 9.600, o receptor também tem que estar configurado com essa velocidade. Senão, os tempos de bits são diferentes. Aí os códigos vão ser diferentes, né? Um envia um código, o outro acha que está recebendo outro código, né? E esse protocolo, vocês viram que ele não tem inteligência para fazer esse ajuste de velocidade. Os protocolos mais modernos, que nem vocês usam para acessar dados da internet, com o computador, com o celular, né? Uma rede de computadores, aqueles protocolos, eles negociam as velocidades, né? Antes de começar a transmitir. Esse não, esse, como é um projeto industrial, né, um padrão industrial, nós que programamos essa velocidade. Então, se as velocidades de transmissão e recepção não forem compatíveis, os dados não serão interpretados corretamente. E no nosso PIC, o 16F877A, olha os pinos que a gente vai utilizar para trabalhar com essa comunicação. Pinos 25 e 26. O 26 é o RX, então esse aqui recebe dados. E o 25 transmite, é o TX. TX de transmissão, RX de recepção. E é o RC7 e o RC6 também, né? São pinos digitais aqui. Então, se não usa para comunicação, pode usar eles para pinos digitais de I/O, sem problema. No microC, nós temos uma biblioteca que facilita muito a utilização desse tipo de comunicação. Então, sempre que vocês compilarem os códigos lá no microC e usar essas funções que estão aqui, tem que estar ticado, né? Esse quadradinho aqui tem que estar ticado, senão o compilador não sabe o que são essas funções. Dessas funções, ó, nós temos aqui 7, né, funções. As principais que nós utilizaremos aí nesses primeiros projetos são essas 4. Tem a UART1 underline init, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, nós vamos colocar a taxa de bound rate, que chama. Bound rate é uma taxa de velocidade de nome antigo, né? Antigamente se falava muito de bound rate. Hoje se fala bytes, né, por segundo. Quantos megabps, teras bps você tem de transmissão, né? No nosso caso, é os bits por segundo. Então, dentro desses parênteses aqui, nós vamos colocar a taxa de dados que a gente quer trabalhar, que são aquelas que eu já falei. Geralmente, nesses exemplos de hoje, a gente vai colocar aqui 9.600. Tem uma função que se chama UART, underline data, underline ready. Essa função, pessoal, ela nos avisa se chegou algum dado pelo buffer serial. Então, quando o microcontrolador recebe uma informação, né, nesse canal de comunicação serial, essa função aqui, ela nos avisa que chegou uma informação lá para a gente ler. Então, ela é muito importante
E ela vai ser usada lá num teste condicional, um if, né? Então, o if vai estar constantemente testando essa função. Quando ela for verdadeira, significa que chegou a informação lá no buffer serial desse determinado PIC. O art1 underline read, de ler, né? Esse aqui é o read, de ler. Então, ele lê o que chegou lá no buffer serial. Então, é uma função para fazer leitura. E o art1 underline write, ele envia. Então, ela vai enviar pelo canal serial, lá pelo pino TX, a informação que você colocar aqui, que tem que ser aquele byte, tem que ser um byte só de informação. Essa função, ela envia 1 byte por vez. Então, essas são as funções que vão aparecer aí nos códigos hoje, pessoal. E aí, falando de circuitos de comunicação agora. Então, vocês já aprenderam como o protocolo 232 funciona, quais as funções que a gente vai trabalhar, e agora vamos falar de circuitos para implementar essa comunicação. Porque eu quero ligar o meu microcontrolador junto com o meu computador, ou seja, do meu computador eu quero controlar o meu microcontrolador, eu quero enviar dados para ele, quero receber dados dele. Então, eu preciso ter um conversor, um tradutor. Um deles é o MAX232, é esse CI aqui, ó. Então, esse CI, ele faz uma tradução de padrões físicos e lógicos, porque a comunicação do computador, ela é diferente da comunicação do microcontrolador. Então, nós precisamos ter esse tradutor aí, que é o nosso MAX232, é o primeiro que a gente vai estudar. Então, a ligação dele é conforme está aqui, tem alguns capacitores que nós ligamos. Aí, eu tenho que usar esse conector aqui, que é o DB9, eu vou usar o pino 5, 3 e 2. Esse conector aqui, ele que vai ser ligado no PC, no computador. E do outro lado, aí, ó, esse conector passa pelo MAX232 e o MAX232 liga no PIC com esses dois pinos, que é o pino 26 e o 25, né? Que é o RX e o TX, ó. Então, ficam 2 pinos para o microcontrolador de um lado e do outro lado o conector DB9 com 3 pinos. O importante é que o GND, que é o pino 5, ó, o GND, ele tá ligado junto com o GND da fonte aqui do microcontrolador. Então, o GND, que está ligado no terminal DB9, que vai estar ligado na fonte do PC, ele está ligado junto com a fonte do microcontrolador. Isso aí é importante para a gente ter a continuidade da corrente elétrica, porque nós estamos trabalhando com uma comunicação com um fio aqui, né? Então, tem fio, tem corrente elétrica circulando. Então, eu tenho que ter continuidade dessa corrente elétrica, porque nós estamos com uma fonte desse lado, que é o lado do PC, e uma outra fonte do lado do sistema embarcado. Agora, esse tipo de conector, ele está presente nos computadores antigos hoje, né? Então, hoje, só computador antigo que tem esse DB9 aí. E quando não tem mais o DB9 nos computadores? Aí entra o FT232, que é esse CIzinho aqui, né? Tá no desenho. Esse CI, pessoal, ele só tem com encapsulamento SMD. Então, esse aqui só tem encapsulamento SMD. É o nosso FTDI, que também é conhecido como FTDI, né? Esse CI, ou seja, ele vai fazer o seguinte. Um lado eu tenho USB, o outro lado eu tenho o microcontrolador. Então, por quê? E ele faz a tradução física e lógica desses dois dispositivos de comunicação, porque vocês viram que o microcontrolador trabalha com 9.600 bps, tem esses 2 fios que eu vou ligar aqui nos terminais. Então, eu tenho padrões lógicos e físicos do lado do microcontrolador, diferente do lado USB. Ó. O lado USB tem 4 fios,
tem o D- e o D+, que é o barramento de dados dele, tem a alimentação de mais e menos 5 dele, a taxa de dados dele é da ordem de megabits por segundo. Esse aqui é só bits por segundo, aqui é mega. Então, a taxa de dados da USB é muito maior do que a do microcontrolador. Aqui é 9.600 bits por segundo. Aqui é bits por segundo também, só que é mega. Né? É 1 milhão a mais de vezes, né? Dessa velocidade, né? Então, esse conversor, ele precisa fazer essa adaptação de velocidade, dos padrões físicos e lógicos, né? Que a gente fala de comunicação. Hoje, toda a rede de comunicação, mesmo saindo fora dos microcontroladores, pessoal, existem os conversores, né? Então, hoje é padrão você ter lá tipos de redes, tipos de conectores diferentes, e aí você quer que uma rede converse com a outra. Aí você vai ter que usar um conversor. Aqui, nesse caso, nós estamos usando um conversor para trabalhar com um sisteminha embarcado, que é o microcontrolador, né? E esse conversor aqui, pessoal, o FT232, não compensa comprar esse CI. Você já vai comprar ele completo, numa plaquinha assim, ó, montado. Então, olha lá, o FT232 está aqui, ó, né? É o CIzinho que tem aí nessas placas aí que vocês estão vendo. Esse conversor, o SBTTL ou FTDI, ele é na faixa de 8, 10 reais. Eu estava até vendo hoje os preços para falar para vocês. 8, 10 reais. Então, não compensa comprar esse CI, vai sair mais caro. E outra, ó, você tem que ter tecnologia SMD. Tem que ter tecnologia SMD para ter essa comunicação. E esse conversor, pessoal, ele é interessante porque, ó, vocês estão vendo que ele tem o TX e o RX, ó, estou olhando esse aqui, a parte de trás dele. Ele tem o TX e o RX que a gente vai ligar lá no microcontrolador, né? O TX desse no RX do microcontrolador. E esse RX vai no TX do microcontrolador. Tem que inverter, né? Porque um fala, outro escuta. Né? E, ó, vocês estão vendo que ele tem uma saída de 5 volts e uma saída de 3,3. Isso é interessante porque a comunicação no nível TTL, ela é de 5 volts. Agora, tem muito dispositivo de comunicação tipo Bluetooth, Wi-Fi, cartão de memória, que usa 3,3. Então, ele já te fornece os 3,3 para essa comunicação. Para usar Bluetooth, para usar Wi-Fi, para usar cartão de memória. Né? E tem umas plaquinhas dessas que vem até uma chavinha, ó, tá vendo? Uma chavinha HH que você que controla o barramento de dados. Um lado aqui é 5 volts e o outro lado vai ser 3,3, né? Se a plaquinha não tiver essa opção, ela for só de 5 volts, aí numa comunicação com a plaquinha Wi-Fi, a ESP8266, que é muito utilizada, que ela é de 3,3, aí vocês vão ter que comprar uma plaquinha que faz a conversão CC-CC, ou seja, um lado 5, outro lado 3,3, né? Agora, essa plaquinha com essa chave, se alguém fizer um projeto futuro aí que envolva comunicação, já invistam numa que tem uma chavinha para mudar o nível de tensão do barramento de dados. Aqui, ó, é um jumper. Essa aqui amarelinha é o jumper que faz esse controle. Essa aqui não tem, essa aqui é só 5 volts, ó, essa aqui, né? Essa aqui não tem a opção de eu escolher o barramento de dados, porque não tem uma chavinha ou um jumper, né, para fazer essa comunicação. Então, para vocês implementarem fisicamente a comunicação do computador com o microcontrolador ou do microcontrolador com Wi-Fi, tem que ter um conversor USB TTL. Ele pode vir em cabo também, pessoal. Ó, pode comprar cabo. Esse cabo ele é um adaptador para o DB9, ó, para USB, porque tem muito kit de microcontrolador antigo que usa o DB9. E você quer usar ele hoje na USB. Aí tem que comprar um cabinho
E aqui dentro que está o FTDI, tá? O FTDI está dentro desse conector aqui. Professor? Oi, pode falar. Só talvez uma informação também. Ainda hoje em dia é muito comum usar isso em switch, em equipamento de rede, assim, para fazer manutenção interna, manutenção em linha de comando, esse tipo de cabo. Ah, perfeito. Então, esse cabo aqui é muito utilizado hoje para você configurar roteadores, né? Tem muito roteador que só tem essa porta aqui, né? E você chega lá com o seu laptop e o seu laptop só tem a USB. Perfeito, bem lembrado. Hoje em dia tem muito, né? Muito aparelho ainda assim. Falando de sisteminhas embarcados, tem também bastante, viu, pessoal, no mercado aí, que tem esse padrão aqui, ó. Né? Mas o que vocês montarem hoje, né? Os projetos futuros de vocês, aí vai ter só o lado USB. Né? Aí não vai precisar usar esse cabinho mais não. Projeto novo que vocês farão, vocês já vão, claro, usar um FTDI para fazer essa comunicação. Mas bem lembrado aí o colega aí desse cabo aí, ó. Então, o primeiro exemplo, vamos entender esse exemplo aqui, ó. O programa seguinte tem como função enviar caracteres pelo canal serial do PIC com a taxa de velocidade de 9.600 bits por segundo. Depois que o PIC receber esse caractere, ele vai devolver por PC. O que é isso aí? É um teste de eco, né? Quem conhece a parte de redes de computadores é o ping, né, do computador. Então, para testar a conexão aí em rede IP, você dá lá o ping, põe o número IP, né? E aí você sabe se aquele IP responde ou não para você, né? Claro que aqui é um protocolo muito simples esse aqui, mas ele faz o teste de comunicação. É o primeiro código que vocês têm que fazer para testar a comunicação. Tá? E como que é essa comunicação? Ó, aqui, tudo aqui eu tenho o microcontrolador, né? Então, tudo aqui é o meu sistema embarcado, né? Ó, tudo isso aqui. E aqui está o PC. Né? E aqui está o PC. E através de uma comunicação serial, que é o RS-232, vocês vão estabelecer uma comunicação. Ou seja, ó, o PC, se ele enviar o A, né? Se ele enviar o A para o microcontrolador, o microcontrolador tem que devolver esse A para ele. Então, isso aí vai testar a comunicação. Né? Então, é um código bem interessante para vocês começarem a aprender essa parte de comunicação. Como que o microcontrolador envia uma informação e recebe, né, do microcontrolador? Eu tenho que ter um terminal serial, que chama, né? Existem vários terminais seriais, né? Inclusive, vocês vão montar terminal serial em Micro 2. Micro 2 tem umas aulas lá que eu ensino a vocês a montarem, desenvolverem esses projetos de terminais seriais, porque é o que a gente precisa para ter a comunicação com esse nosso microcontrolador. E hoje a maioria dos projetos envolve comunicação, pessoal. Você quer fazer um projeto seu e você quer colher dados dele ou você quer enviar dados para ele, né? Então a comunicação ela é importante, né? Hoje em dia em todos os projetos. Por isso que essa aula é bem interessante aí para vocês futuramente, né, trabalharem com essas comunicações. Esse terminal serial aqui, pessoal, ele é do Micro-C. O Micro-C tem um terminal serial lá no Tools, Usart Terminal chama, né? O menu Tools de ferramentas, se vocês clicarem lá na Usart Terminal, vai abrir isso aqui. Essa janela. Essa janela nós temos aqui a parte de conexão, onde eu vou escolher a porta de comunicação. A escolhida a porta, eu configuro a taxa, ó, o bound rate. Esse bound rate tem que ser o mesmo lá que vai estar no nosso microcontrolador configurado, né? Professor, depois a gente dá um connect aqui. Pode falar. Como eu escolho a minha taxa de bound rate, minha taxa de troca de dados?
No microcontrolador ou aqui no terminal de dados? No microcontrolador. Na verdade... é naquela função. Não, a minha pergunta é assim, como é que eu sei qual é a taxa de dados, de transmissão de dados ideal? É isso que eu queria saber. Porque eu vi que tem algumas taxas de dados. Não, para projetos industriais pode ser a mais baixa lá de 300 até 115 mil e pouco. Agora, o que tem é o seguinte, tem alguns dispositivos que nem... Lá em Micro 2 eu falo dos meios de comunicação. Então, tem meio de comunicação que você vai ter que diminuir a taxa de dados. Aquele meio ele foi feito para trabalhar só até 4.800 bps. Então, isso aí vai depender do meio de comunicação que vai ser utilizado e da placa que vai modular esse meio de comunicação. Então, isso aí pode variar muito. Para cabo, essa taxa ela vai influenciar na distância, né? Então, nós temos uma distância limite, né, para trabalhar com esse padrão RS-232 e, claro, que a taxa ela vai influenciar na distância. Então, vou ter que diminuir a velocidade se eu quiser aumentar essa distância aí. Tá? Então, isso aí são mais detalhes técnicos que a gente vê lá na aula de Micro 2. Mas são características, como você falou, né? Como é que eu sei que velocidade eu vou usar? Então, tem várias tecnologias de meios de comunicação, de propagação indoor, propagação outdoor. Então, tudo isso aí vai influenciar essa taxa aí. Para projetos que eu falei para vocês, a maioria dos projetos nossos, elas trabalham com 9.600 bps. É mais do que suficiente. É uma velocidade que dá respostas imediatas de tudo que você fizer lá no microcontrolador e também te dá uma distância aí de 1 a 2 metros aí nessa comunicação serial aí que você vai ter. Então, o terminal serial, aqui é onde você regula, né? No terminal. No microcontrolador é lá numa função que já já a gente vai ver. Então, todo terminal serial tem que ter essa janela de controle, né? Configuração da comunicação. Tem que ter o botãozinho de conexão. Aí ele vai te dar uma mensagem que se conectou ou não. E aí eu tenho envio e recebimento de dados. Essa tela aqui de cima eu envio dados para o microcontrolador. Essa de baixo eu recebo dados. Né? Então, ela vai me logando aqui o que eu estou enviando e o que eu estou recebendo. Eu vou ter logs aqui, né? Desses dados. Agora, como que a gente simula isso aí, né? Como a gente está usando o ambiente de simulação, que é o nosso Proteus, né? Então, para esse exemplo, ó, será utilizado o ambiente de simulação Proteus e nesse ambiente nós temos uma ferramenta que vai emular essa comunicação serial, que ela se chama Virtual Terminal, que é esse aqui, ó. Né? Então, o Virtual Terminal, ele faz essa emulação que eu vou ensinar vocês a usarem, né? Essa ferramenta nossa aqui de emulação. Então, olha só, o TX, que é esse pino aqui, ó, o 25, né? Que é o RC6, ele tá ligado no RX do terminal virtual. Tá certo, não tá invertido, não. Se você ligar TX com TX, aí não tem comunicação, tá? E o RX está ligado no TX do terminal virtual, tá? Então, é a maneira que a gente tem de simular essa comunicação serial no ambiente Proteus, tá? No ambiente Proteus. Depois eu vou fazer uma demonstração para colocar o ambiente Proteus, para o ambiente Proteus receber uma comunicação externa de um terminal qualquer, que pode ser esse que eu estava explicando para vocês no slide anterior, e pode ser um feito por nós aí também. Como que é o código? Olha só, o código é muito curto. Né? Então vamos entender esse código aí, ó. Alguém quer falar algo? Eu não consegui achar aquele virtual terminal no Proteus.
Ah, já eu vou te mostrar. No Proteus é o Virtual Terminal, né? No Micro-C é aquele outro lá, é o Usart Terminal. Você está no Proteus mesmo, né? Isso, no Proteus que eu... Ah, tá. Tá lá onde você pega o osciloscópio, tá? Então, olha só, vamos entender primeiro o código e já eu vou abrir o Proteus e ensinar vocês a usarem aquele terminal. Esse código, ó, tem uma variável de nome recebe. Então, essa variável, a função dela é o que o nome está dizendo, receber. Recebe dados. No void main, nós temos aquela função, ó, o art1 underline init 9600. O que eu fiz aqui? Eu configurei um módulo de comunicação serial com uma taxa de 9600 bps. E no IO1, o que a gente faz no laço infinito? Testa se chegou dados no buffer serial. Eu testo como? Com esse if e aquela função que eu falei para vocês, que é o art1 data ready. O art1 data ready, ele está testando se chegou dados no canal serial. Se chegou, essa condição aqui vai ser verdadeira. Aí o que ele faz? Ele lê, né? Aí o que ele faz? Ele vai ler o que ele recebeu com essa função, o art1 read. Ele lê e salva na variável recebe. E aí ele devolve. Ele usa a função art1 write e envia quem? A variável recebe que ele armazenou aqui em cima, né? Ó, antes. Então é um código bem simples de vocês entenderem, né? Então ele fica esperando receber alguma informação. Recebeu? Salva na variável recebe e devolve ela. É o teste de eco, né? É um testezinho de eco que a gente vai fazer. Então olha só, deixa eu pegar aqui o Proteus. Tá aqui o nosso Proteus. Então, nós temos aqui, ó, o terminal, o virtual terminal. Então, onde é que a gente pega esse terminal? Aqui, pessoal, ó. Aqui nós temos um menuzinho de instrumentos. Ó, tem o osciloscópio, Logic Analyzer, Counter Timer, ó, virtual terminal, tá aqui. É o quarto da minha lista aqui, tá em quarto lugar. Então, se a gente olhar as configurações dele, ó, vou entrar aqui nas propriedades dele. Nós temos como, ó, configurar a taxa aqui de bound rate, tá? Então, tá aqui que eu configuro a taxa de bound rate dele. E no microcontrolador? No microcontrolador tá esse código que nós acabamos de analisar. Ó, o microcontrolador já está programado para 9.600 a taxa dele. Então, deixa eu só confirmar aqui. Exemplo 1, está aqui. Então, olha só, como é que a gente usa o virtual terminal? Outro detalhe, eu coloquei o osciloscópio aqui, pessoal, para a gente analisar o canal de TX e RX, tá? É interessante vocês visualizarem a informação dos canais, né? TX e RX. Olha aqui, ó. O terminal virtual, ele tá aqui, ó. É esse carinha aqui que abriu a janelinha embaixo. Clica com o direito nele. Tem a opção de Clear Screen, se estiver cheio de informação. Deixem essa opção de eco ativa, senão ele não recebe os nossos dados, né? Aí eu vou clicar nele, vocês estão vendo, tem um cursor aqui piscando, né? Então, se eu enviar o A, ele vai devolver o A. Olha aqui, ó. Eu enviei o A. Ó, vou habilitar o eco, tá? Senão ele não devolve aqui. Eu estava apertando outro teclado aqui. Olha só. Vamos olhar também aqui para o nosso osciloscópio aqui.
Deixa eu ver se... É que o zoom, ele não amplia, né, o osciloscópio nem o terminal aqui, ó. Eu vou dar um clear screen, tá? Agora eu vou enviar o A. Observe o osciloscópio. Vou enviar o B. Vou enviar o C. O D. Por que que duplica aqui, pessoal? Porque a primeira letra é que eu enviei. A segunda é que eu recebi. O que é o canal amarelo que está em nível alto, pessoal? Ó, o canal amarelo é o A, é o TX. O que é o azul que também está em nível alto? É esse RX. Né? Como eu sei que está em nível alto? É só vir aqui no controle do osciloscópio e ligar o GND. Ó. GND no amarelo foi para 0. Coloco o DC, foi para 5. O azul a mesma coisa. GND foi para o 0 dele. Liguei o DC, foi para o nível alto dele, que é 5 volts aqui. Então, vocês viram que quando a gente envia uma informação, primeiro aparece aqui no TX e depois vem na continuidade o RG. Por quê? Primeiro ele envia, depois ele recebe. Por isso que dá aquela diferença de tempos aqui, ó. Analisem novamente aí o osciloscópio, ó. Vou mandar o Z. Aí, o que é essas formas de onda, de zeros e uns? É o código ASCII desses caracteres que eu estou enviando, ó. Esse é o B, né? O U, o 3, o 5, né? Então, cada código desse que eu estou enviando, com o teclado, claro, ele tem um código ASCII. Pode falar. Ele entende traços também? Se eu for colocar símbolos, alguma coisa assim? Traço? Algum símbolo, um asterisco. Olha lá, sim, tem, olha lá, ó. Chaves, colchetes. Olha lá, acentuação. Como seria o teste, a simulação disso na prática, professor? Nós usaremos no computador? Na prática? No laboratório, se a gente fosse fazer esse teste que o senhor está fazendo aqui, esse exemplo. E tem que ter aquele o FTDI, aquele conversor USB TTL. Aí lá a gente liga ele lá no seu microcontrolador e liga lá no PC e usa o terminal do micro C ou um terminal que eu tenho ele aqui, que eu vou disponibilizar eles para vocês também, mas ele é mais para a gente usar em micro 2, mas quem já quiser pode ir usando ele, que já eu vou demonstrar o funcionamento dele também. Agora vamos fazer uma experiência que é a seguinte, pessoal. Eu não falei que... Eu não, né? A nossa teoria que prova isso aí, né? A comunicação, né, do microcontrolador tem que ter a mesma taxa de quem está enviando, né? Então, vamos aqui no terminal virtual. Vocês viram que se entrar nas propriedades dele, ó, tá 9.600. Eu vou mudar a velocidade aqui, ó. Vamos por 4.800. Mudei para 4.800. Vamos iniciar. E agora eu vou enviar o A. Olha o que ele devolveu, o Y. Vou enviar o G. Olha lá, ele devolveu um caractere aí que eu nem sei qual que é. O Z. O Z até que ele devolveu um Z, ó. Acho que teve um código que combinou parecido. Mas vocês viram que já tem a diferença do tempo de retorno, né, desse sinal, que é o traço azul. Né? Vocês viram que ele já está, ó, ficando no mesmo tempo, porque a velocidade dele é mais lenta, né, desse azul, é 4.800. Então, ó, tem caractere que a gente envia que ele devolve algo que não era esperado. Dá erro? Não dá erro. Vocês viram que não existe o erro, né, de comunicação. O erro é que ele está recebendo um código que não é bem o que você queria que ele recebesse, né?
Então ele está mudando. Por quê? Você mudou o tempo de bit. Porque você enviou aquele byte e aquele byte tem os tempos de bit, só que um dispositivo aí da transmissão, ele está com um tempo diferente do outro, né? No caso aqui, o nosso terminal virtual, ele está com um tempo de bit diferente do microcontrolador. Então dá esse erro de transmissão, né? Eu envio e retorno uma outra informação, né? Então dá para a gente simular. Isso aqui pode gerar, aí às vezes vocês podem estar com um projeto que eu envio o código para ligar o LED, aí o LED não liga, né? Pode ser problema de taxa de dados aí, né? Um dos problemas pode ser esse aí. Então, testamos a nossa comunicação. Esse código é bem legal aí para vocês testarem, é a comunicação, tá? Nesse slide aqui, ele tá a explicação de tudo que eu falei desse código aí, tá? Vamos para o exemplo número 2. Professor. Oi, pode falar. Se tratando do microcontrolador, como tem muito tráfego de dados, igual você falou, em algum projeto, se a gente fosse fazer o controle usando as entradas analógicas digitais, algum projeto, não sei, a gente utilizaria algum chipset por causa do controle, por causa do tráfego de dados? Não, o tráfego de dados desse nosso módulo USART é bem simples, é desse jeito aí que você está vendo. Agora a gente vai começar a implementar, não tem nenhum chipset para controlar esse barramento de dados, não. Tem controle de barramento dentro do microcontrolador, lá tem. Lá nós temos controle de barramento para os periféricos. Agora, para comunicação RS-232, não. Ah, certo, entendi. Certo? Agora, vamos para um exemplo que vai chamar mais a atenção de vocês agora. Por quê? Testamos a comunicação. Vocês viram que funciona e funciona muito bem essa comunicação serial. Tá? Vamos colocar algo prático agora. Eu quero controlar os pinos de I/O do meu microcontrolador. Então, é esse código agora que a gente vai fazer. Tá? Vamos fazer um código que faça o seguinte. Se o microcontrolador receber o A maiúsculo, ele coloca o pino RD0 em nível alto. Então, se tiver um LED lá ligado, que vai ter, né? O LED vai ligar. Se ele receber o B, ele coloca o RD1 em alto. Se for o C, o RD2, né? O D, o RD3, o E, RD4, até o H. E o I, se ele receber o I, ele coloca tudo para nível baixo, ou seja, desliga todos os LEDs. Tá? Então, agora, pessoal, vocês vão conseguir controlar o microcontrolador através de um terminal serial, remotamente. Então, você poderia ser do seu celular, né? Poderia ser, sei lá, você vai estar lá na FATEC, você quer controlar o microcontrolador que está lá na sua casa, você esqueceu a luz ligada lá da sala, você vai controlar ele, vai solicitar, né? Através, claro, de uma nuvem, né, de um serviço de nuvem aí que a gente tem que ter, né, para esse exemplo que eu estou falando, né, para desligar a lâmpada que você esqueceu ligada, né, ou se a sua fechadura da porta é eletrônica, você consegue lá travar ela, né, então, vários projetos, né, que agora vocês vão começar a pensar, inclusive nas férias agora, pessoal, vocês já tem que começar se preparar para o próximo semestre a nível de projeto. Que projeto que vocês querem, que vocês acham legal, né, para trabalhar em Micro 2 e virar também um TCC para vocês. Então, já é o momento de vocês começarem a pensar nisso aí, né? Então, agora em Micro 1, vocês estão aprendendo várias tecnologias, tá? Aí vocês vão ter um tempo agora de descanso para começar a pensar no que vocês vão querer fazer. Esse projeto aí, pessoal, com ele vocês já vão conseguir fazer esse tipo de controle remoto do microcontrolador. No nosso caso, mesmo, né, nós estamos usando um ambiente de simulação do Proteus,
Então a gente vai utilizar o virtual terminal dele para trabalhar com essa comunicação e ele vai controlar os LEDs aqui, né? A ideia desse código é controlar os LEDs do microcontrolador. Como é que vai ficar esse programa, então? Então, esse programa, ele tem uma função, uma variável REC de recebimento, né? Tem uma função, isso aqui é uma função, de nome executa. Pode pôr o nome que quiser da função, tá? Então, função executa. Ela recebe o parâmetro X. O que é o parâmetro X? Esse parâmetro X vai ser testado num switch case. Se for o A, olha só, ele faz o que aquela tabela está falando, ó. Coloca o pino RD0 em nível alto e dá um break para terminar o laço. Se for B, coloca o RD1 até o H, né? H é o RD7 igual a 1. Se for o I, 0. Se for o I, 0 no porte D, para desligar tudo. Tá? Então, isso aqui é uma função. Essa função, ela vai ser chamada do bloco principal, ó. Aí o nosso código continua para cá, né? Então, primeiro tem que fazer, ó, declarar a variável, depois a função e, na sequência, o void main. No void main, nós temos agora que configurar, ó, o TRIS-D e o port D, porque nós temos LEDs agora, tá? Tem que configurar também o canal serial com aquela função art1_init 9600. O ADCOM 1 aqui está configurado para deixar todos os pinos em digitais, só que os pinos analógicos não estão sendo usados, né, nesse código, então não seria necessário utilizar o ADCOM 1 aqui. E no laço infinito, nós temos aquela função que testa, né, o art1 data ready, né, ready de pronto, ou seja, ele testa para saber se recebeu dados do buffer serial. Se ele receber, ele lê os dados, salva na variável REC, aí ele chama a função executa e envia o parâmetro REC que ele recebeu. Então, essa variável, essa função aqui, pessoal, ela tem uma característica que é nova para alguns de vocês. O que é isso aqui? Que característica é essa? Esse REC aqui, que é a variável que ele recebeu, que ela foi salva aqui, né, ó, com a função read, ele chama a função executa e envia esse REC aqui para esse parâmetro X. Então, se ele recebeu A maiúsculo, ele vai alimentar essa função com o A maiúsculo e aí no switch case vai ser feito o teste. Tá? Então, essa é a maneira de eu chamar uma função e enviar um parâmetro para essa função. O que é enviar o parâmetro? Nesse caso, eu estou enviando os dados recebidos pela porta serial. E esse código, o que ele faz? Ele devolve também, ó, ele faz um eco para garantir, né, que o que você enviou, ele está devolvendo certo. Então, aqui seria só um teste para garantir que o que você enviou, ele recebeu, né? Então, o art1write REC, ele devolve o que você recebeu, o que ele recebeu. Devolve para quem? Para o PC. Pode falar. Ali na função executar, tá char x, mas tem que colocar aqui o nome da variável REC, tanto aqui no char x quanto no switch aqui no x. Aqui no char x, aqui eu já declaro a variável x. Char x já declara ela. E esse x vai ser alimentado aqui no switch case. Agora o REC foi a única variável que eu declarei aqui no início, né? Como global. A char x, ela vai ter escopo global também. Isso aqui vocês vão aprender também em micro 2. Tá? Então esse REC aqui, quando você escreve executa e entre parênteses REC, ou seja, a variável REC, o que está salvo na variável REC vai vir aqui no parâmetro do void executa. Certo? Professor? Oi. Então, no caso, se o x e o REC fosse uma variável global, eu não precisaria chamar elas, colocar entre os parênteses ali, no caso, né?
Não entendi a pergunta, repete aí. Se o X, o char X, a gente está declarando ela apenas dentro do parênteses ali, certo? Isso, é o parâmetro. E o REC ali no outro parênteses do executar. Isso. Ele recebe e o outro envia. Aí o que acontece? Se eu declarasse essas duas variáveis como globais antes do programa, antes do void main, antes das funções, eu precisaria colocar esses parâmetros dentro desses parênteses ou ele já reconheceria automático? Não, essa é a maneira de você transferir parâmetros para as funções. Então você tem que fazer isso. Não, agora mas... você falou, se eu declarasse o X também como global, aqui ele já está como global. Aqui ele já é global. Não, sim. Mas aí se depois ali daquela linha do REC igual a o art1 tracinho hat e colocasse REC igual a X, ele já faria isso. Não, mas se você colocasse REC igual a X aqui, como é que ele ia ler os dados? Eu tenho que alimentar primeiro essa variável com o que foi recebido. Tá bom. Tá? Eu tenho que alimentar através da função read, de ler, a variável REC. Aí, se depois você quiser fazer REC igual a X aqui, você está criando uma ação talvez desnecessária, mas talvez funcionaria sim. Tem que ver como é a lógica que você quer fazer aqui. Não, tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos ver esse programa funcionando? Vamos ver esse programa agora funcionando naquele mesmo circuito, tá? O circuito vai ser o mesmo, ó. Então, a gente vai controlar esses LEDs aqui de cima, ó, com o terminal virtual. Então, vamos pegar esse código agora. Código do exemplo 2, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o osciloscópio também, o terminal virtual, que eu vou enviar aqui os comandos para controlar esses nossos LEDs aqui, ó. Primeiro, eu vou enviar o A minúsculo, ó. Opa, pegamos já um bug aí. Qual que é o bug? Lembrem que eu mudei a taxa aqui, ó. Eu mudei a taxa do terminal, ela está com uma diferença. Vocês viram que nós enviamos o A e recebemos o Y. Então, legal. Então, vamos... Por isso que aquela linha que devolve o que foi recebido, que é o art1 write, ela é legal para você fazer debugs, né? Dos códigos aí. Então, eu tinha até esquecido desse detalhe, ó. Então, vamos voltar aqui para 9600, né? E vamos aqui iniciar aqui novamente, né? Então, eu vou enviar primeiro, que eu falei para vocês, o A minúsculo. Olha lá, o A minúsculo enviou, recebeu, só que, ó, não aconteceu nada com os LEDs. Agora, vamos enviar o A maiúsculo. Olha lá, já ligou o LED 0. Vamos mandar o B agora. LED 1. C, LED 2. D, LED 3. E, F, G, H. E se eu enviar o A de novo, ó. O A de novo, o A de novo. A ação do A é colocar em nível alto. Ele só faz isso, só coloca em nível alto, né? O LED 0. Agora, para apagar, eu tenho que enviar o I, né? Ó, o I apaga tudo. Mas eu quero ligar só o 5. Ó, liguei o 5 com F e quero desligar agora o 5. O I. O I sempre... Esse código é só para testar, viu, pessoal? Para vocês entenderem o controle dos pinos de I/O. Então, nós estamos, a princípio, né, controlando o nível lógico dos pinos de I/O, fazendo isso aqui, através de um terminal, ó, serial, externo. Claro que aqui nós estamos no ambiente Proteus, né? Então, nós estamos presos no ambiente Proteus aqui. E agora, então, vocês viram que dá para a gente fazer esse controle aí. Oi, pode falar.
Você havia comentado que a gente poderia estar realizando essa operação, por exemplo, da faculdade acionando algum interruptor dentro de casa. Você deu esse exemplo aí, se eu não me engano. Sim. Então, assim, a gente não tem uma limitação de distância, esses pinos I/O aí? Não, peraí. A distância é o seguinte, vai ser o seu meio de comunicação, que nem o seu celular, quando ele está na FATEC. Se você tiver conectado num AP da FATEC lá, no Access Point, e esse Access Point estiver ligado numa WAN da internet, você tem acesso global, não tem? Com o seu celular, você consegue acessar serviços do mundo todo. Então, a ideia é que o seu microcontrolador tenha uma plaquinha Wi-Fi, e aí essa plaquinha Wi-Fi, ela vai se conectar lá no AP da FATEC. Então, esse microcontrolador que está ligado no AP e numa WAN da internet, aí você vai ter acesso global nesse seu microcontrolador. Agora, claro, você tem que ter um serviço de nuvem para gerenciar as portas de comunicação que essa sua plaquinha Wi-Fi vai abrir e vai enviar para um outro dispositivo e vice-versa. Então, existem os serviços de nuvem de IoT. O serviço de nuvem para IoT, você cria uma conta, ele vai te dar números de portas, aí você vai configurar essas portas no microcontrolador e no seu terminal remoto, que você quer controlar ele. Aí sim você estabelece essa comunicação global. Você pode estar aqui em São Paulo, o seu microcontrolador pode estar em São Paulo e você pode estar lá no Japão. Se os dois tiverem conexão com uma rede WAN na internet, aí você tem o controle dos dois. Entendeu? Não vai ser com fio. Eu entendi. Eu fiquei curioso até, porque assim, né, a minha empresa, ela tem alguns dispositivos, né, que trabalha com essa tecnologia, né? Sim. E assim, esses dispositivos que minha empresa trabalha, eles possuem, por exemplo, web servers. A gente acessa esses web servers através de um IP, né? E aí eu fiquei curioso, o que eu não entendi muito bem é como isso funciona no microcontrolador. Como é que a gente faz um microcontrolador se conectar em uma WAN, entendeu? Então, eu fiquei curioso com isso. Para mim isso não ficou muito claro. O microcontrolador, ele vai se conectar numa WAN com uma placa Wi-Fi. Então, você precisa ter uma placa Wi-Fi, que é o ESP8266. Ah, entendi. É tipo uma adaptação, que nem a gente tem, assim, diversos... outras placas que também trabalham, por exemplo, com Arduino. É tipo isso, então? Sim, o Arduino usa o ESP8266, sem dúvida. Não, show de bola, professor. Muito bacana. Isso muito aí. bacana. Então, o importante é que essa comunicação, ela é com fio. Mas a ideia é tirar esse fio e colocar uma comunicação sem fio. A ideia futura é essa. Então, primeiro vocês estão aprendendo a ter a comunicação com fio. A ideia futura é tirar esse fio e colocar uma placa, no caso de Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, RF, aí depende o tipo de propagação e o alcance que você vai querer, né? Então, aí a gente tem que analisar, em função do seu projeto, o que é que você quer de comunicação. Eu quero comunicação global? Tem que ser Wi-Fi. Eu quero uma comunicação só para pegar telemetria de um carro. Você está fazendo teste com um carro, numa pista lá de teste, você está pegando dados de telemetria desse carro. Aí você não precisa estar conectado na internet. Aí pode ser uma placa Zigbee de 2,4 GB para propagação outdoor. Aí vai depender do tipo do seu projeto. Mas se a sua empresa já tem esses serviços de nuvem, já é um caminho aí para você começar a entender essa tecnologia deles e quem sabe eles vão te fornecer umas portinhas lá para você começar a ter essa comunicação aí, né, de um microcontrolador que você deixa na sua casa e lá da empresa, né? Aí você vai conseguir se conectar. Se bem que os serviços de nuvem, pessoal, muitos são gratuitos, tá? Claro que eles não te oferecem, né, uma quantidade de portas grande, mas já dá para vocês fazerem testes iniciais aí nesses serviços de nuvem de IoT.
Tudo bem? Mais dúvida? E aquele DNS, né? É o MQTT, tem vários tipos de serviço. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de falar do projeto, eu vou fazer uma demonstração aqui de uma comunicação com um... Deixa eu pegar aqui uma interfacezinha. Primeiro, eu vou mudar o meu hardware aqui. Agora eu vou sair do ambiente do Proteus, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um circuito parecido, né, com aquele... Na verdade, eu tenho aqui agora os motores, né? E eu tenho ó, o meu terminal virtual, mas eu vou usar esse carinha aqui, ó. É um emulador de porta serial. Então, para ter comunicação entre dois programas aqui com serial, saindo do ambiente do Proteus, ou seja, o ambiente Proteus, ele precisa ter uma porta externa. Essa porta externa é esse carinha aqui, ele chama COM-PIN. Esse P1 aqui, ó. Esse P1 é o COM-PIN. Vamos dar um zoom nele aqui. Só para vocês darem uma olhadinha nele, tá? Mas isso aí não é coisa desse semestre, tá? Ó, só vou fazer uma demonstração rápida. Esse COM-PIN é um emulador de porta serial. É com ele que eu vou conseguir externamente acessar o Proteus, tá? Então, de que maneira que eu vou acessar o Proteus? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora uma interface, um sisteminha supervisório, que eu ensino vocês a montar ele. É esse aqui, ó. É uma interfacezinha serial, é um sistema supervisório para microcontroladores esse aqui, ó, tá? Então, eu ensino a vocês, em Micro 2, a montar esse terminal com a cara de vocês. É vocês que vão escolher as figurinhas, as cores, os botões, o que vocês quiserem, o nome de vocês. Vocês vão fazer o que vocês quiserem, tá? Então, eu vou usar esse sistema supervisório para controlar o meu Proteus agora. Então, eu preciso dessa porta de comunicação, que olha só, abrindo as propriedades dela, ela está configurada na COM1. E a minha interface, eu vou clicar aqui na porta COM, vocês viram que tem a COM1 e a COM2. Tem a COM1 e a COM2. Então, eu vou me conectar na COM2. Olha lá, ele conectou na COM2. Tá? Essa interface está na COM2 e o Proteus está na COM1. Ah, mas como que eu criei essas portas de comunicação? São portas virtuais, pessoal. Vocês precisam ter o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso programa de virtualização, ó. Então, existem vários, tá? Eu uso esse aqui, ó, Virtual Serial Port. Ele cria portas virtuais, porque eu estou trabalhando no ambiente do meu PC. Deixa eu executar ele aqui para vocês verem. Então, olha só, eu criei duas portas virtuais conectadas, que é a COM1 com a COM2. Então, eu criei essas duas portas virtuais no meu ambiente aqui do meu PC. Tá? Com essas portas virtuais, a minha interface pegou a COM2 e a COM1, eu já programei o PC aqui, o Proteus, com a COM1. Deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu melhorar só as imagens aqui. Então, vamos lá, vou ligar aqui o Proteus, ó. Né? Então, o Proteus é o meu microcontrolador, tá?
E aqui eu consigo controlar com esse sisteminha supervisório. Eu criei aqui um controle do port ID. Ó. Então, se eu clicar aqui ó, no RD0, ó, ele liga o RD0. Se eu clicar de novo, ele desliga. Né? Então, eu tenho o controle, ó. Eu ligo e desligo o que eu quiser. Então, o mesmo botão eu ligo e desligo. E ele dá o flagzinho aqui, ó. L5 on, L6 on, né? Então, ele vai me dando. Então, eu consigo agora, pessoal, estabelecer essa comunicação por causa daquelas portas virtuais, tá? Então, eu estou trabalhando com porta virtual. Fisicamente, eu preciso ter aquele conversor USB TTL, né, ligado no microcontrolador e esse sistema supervisório vai estar no PC, tá? Então, eu estou emulando, né, esse liga e desliga aí, ó. Vocês estão vendo que dá para controlar os LEDs aqui, os ligas e desliga. Eu tenho um terminal serial aqui que eu consigo também enviar dados, ó. Se eu enviar o... Espera aí que eu estou usando... Ó, enviei o F, né? Ele não me devolveu o F porque ele não está programado a recepção de alguns caracteres aqui, tá? Eu posso fazer leitura de canal analógico. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, ele não tem, ó, ele tá 0 porque eu não liguei nenhum potenciômetro nesse... Por isso que ele leu 0 aqui, ó. Eu tenho controle do PWM1 e PWM2, ó. Eu ligo eles aqui e começo a aumentar o meu DUT aqui. Deixa eu colocar também o osciloscópio aqui. Então, eu estou manipulando, né, olha lá, o DUT do PWM1. O motor está começando a girar. Posso diminuir. Mas pelo osciloscópio é mais fácil visualizar o sinal, né? A simulação do motor, ele leva mais um tempinho aqui no Proteus, principalmente quando tem os dois canais PWM. PWM2, liguei ele. Olha lá, começa a gerar os DUT dele, ó. Chegando aqui no 100%. O motor que está ligado no PWM2 está ao contrário. Ó, o PWM2 eu estou com o meu terminal controlando ele, está em 100% aqui, né? Aí posso... Agora coloquei 50% no PWM2. PWM1 está com 20, 30, 40, 50, né? Aí agora está com 50 também. Então, essa interface aqui, pessoal, ela é um sistema supervisório para microcontrolador. Então, tudo que tem nessa interface, vocês usam para projetos. Tá? Então, vocês verão aí que a semana que vem e a próxima semana começa a apresentação de TCCs, e tem TCC que já está usando interfaces de comunicação no projeto. Se o projeto de vocês envolver um sisteminha supervisório, é essa interfacezinha aqui que já está pronta para vocês usarem, né? E tem aqui toda a documentação dela. Clicando aqui na documentação, ó, tem toda a documentação dela de hardware, código-fonte e todos os direitos para vocês, tá? Então, esse projeto aqui dessa interface, eu estou passando todos os direitos para vocês usarem e fazer o que vocês quiserem com ela, mudarem ela, usem ela como exemplo, tá? Façam o que vocês quiserem. Download completo é só clicar aqui, ó. Clicando aqui, vocês vão fazer o download completo. Mas ela tá lá no meu site, tá? Naquele site lá que vocês às vezes pegam alguns códigos lá no meu site, vocês já podem fazer download dela. Mas isso aqui é só uma demonstração que eu estou fazendo para vocês de como que essa comunicação RS-232 ela vai ter utilidade para projetos futuros aí de vocês. Deixa eu desconectar, sair. Vamos parar aqui o Proteus. E vamos agora para o projeto, né? Parte de projeto.
São 4 botões, 8 LEDs, o terminal serial, né? Então, o circuito é esse aqui, que vocês vão trabalhar num projeto hoje. Usando o terminal serial, vocês vão controlar 2 LEDzinhos aqui, ó, o L0 e o L1. Então, se o PIC receber o caractere P maiúsculo pelo canal serial, o LED 0, que está ligado lá ao RD0, né? No RD0, ele liga e desliga 5 vezes a cada 500 mili. Se receber o L, ele liga o LED 1. Se receber o D, ele desliga o LED 1. E aí vocês vão usar o terminal virtual do Proteus para isso. É mais um projeto, pessoal, para vocês treinarem essa parte de comunicação, para começar a entender essa parte de comunicação. Coloquem lá o osciloscópio também, analisem esses sinais, tirem as dúvidas, tá? E tem um segundo exercício, que eu chamei de exercício, para vocês revisarem, né, o conversor AD e o DA. Né? Então, esse não envolve comunicação, né, só AD e DA. Então, se a temperatura, ó, desse gabinete de computador estiver abaixo de 25 graus, a ventoinha desliga, fica desligada. Conforme a temperatura vai aumentando, ó, vocês vão controlando com o Duty Cycle do PWM a velocidade dessa ventoinha, né? Então, de 26 a 30, 25% de Duty, 31 a 40, ó, 50%, 41 a 50, 75%, e acima de 51 graus, 100% da ventoinha aqui ligada. Isso aqui é comum ter em gabinete, né? Esse tipo de controle de temperatura, tá? Então, a ventoinha, ela, conforme vai aquecendo, né, o gabinete com os processadores, né, do computador, os circuitos, né, do computador, eu tenho que ter essa ventilação forçada aí, porque senão vira uma estufa aqui dentro e a gente entra na avalanche térmica, né? Então, a gente não pode chegar naquela avalanche térmica dos componentes eletrônicos aí. Tá? Então, esse é um exercício mais para revisão, tá? Um lado é o AD, o outro lado é o DA.